Bom, vamos começar então a resolução de alguns exercícios. Eu selecionei alguns deles que correspondem diretamente ao nosso livro na versão em português. Se eu não me engano, ele não está escrito aqui, mas eu creio que essa é a primeira edição. No Brasil não teve uma segunda, mas pelo que eu percebi, existe uma segunda edição. Além disso, existe esse livro junto com o livro de dinâmica. Então isso acaba alterando talvez algumas numerações. Vocês vão perceber aí que esse exercício é o 2.8, né? Mas ele corresponde, na verdade, no nosso livro ao 2.4. O 1, 2 e 3, eles são bem simples, então eu resolvi pular eles. Não que esse não seja também simples, mas ele traz algumas aplicações que eu queria trabalhar com vocês nesse primeiro momento. Então, para isso, eu não vou fazer a letra A nem a B. Nós vamos começar na C, porque a A e a B são muito simples. Então, vamos lá. É o que nós temos. Dois vetores, um vetor A que é dado da seguinte forma: eu tenho aqui 2 metros e um ângulo de 0 graus. E no vetor B eu tenho 6 metros e um ângulo de 90 graus. Se nós desenharmos esses dois vetores, nós vamos perceber o seguinte: o vetor A tem essa direção, tem essa característica, e o vetor B tem essa daqui, independente do seu módulo, tá? Não estou fazendo isso em escala. Então, apenas a representação vetorial mesmo, visual, né? Então, aqui nós temos A. O vetor A tem 2 metros com ângulo de 0 graus. Isso quer dizer, então, que ele está voltado para a direita, já que é um ângulo de 0 graus. Então, eu posso escrever ele como 2i. E o vetor B possui um ângulo de 90 graus. Então, quer dizer que o sentido dele é para cima. Então, eu posso escrever que ele é 6j, positivo. Então, a partir disso, eu tenho os dois vetores. Bom, visto isso, o que é solicitado na letra C? Eu também preciso saber o módulo de A. Então, vou colocar o A cá. E o módulo de A. Como o vetor está em uma direção, o seu módulo é o próprio valor associado. Mesma coisa para o vetor B. Como ele está em apenas uma direção, o seu módulo é o próprio valor associado. Com isso, nós podemos fazer essa conta que está aí. Então, façamos isso. O vetor R aí é o vetor soma, que é dado pelo módulo de A, que é 2, vezes A, que é 2i. Cuidado com isso, porque o módulo de A não possui uma direção, né, associada. Agora, ou melhor, nem é A aqui, é B, né? Já o valor de B, o vetor B, possui a direção associada, né? Ele possui um vetor unitário. Então, B é 6j. Depois, mais o módulo de B, que é 6, vezes o vetor A, que é 2i. Então, com isso, nós temos 12i mais 12j, ordenando, né, naquela questão XYZ. Bom, essa é a soma, mas ele pede o seguinte: coloca a sua resposta usando a notação ou a representação polar. Então, para isso, eu preciso obter o módulo de R. Então, o módulo de R vai ser 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado. E depois eu tiro a raiz disso. Então, isso vai dar aproximadamente 17, tá? Então, 17 em metros, lógico. Inclusive, aqui a gente pode escrever dessa forma. Dado isso, eu vou calcular o seu ângulo. Mas não há necessidade de fazer esse cálculo. Por quê? Os dois valores são iguais. Mas por uma questão mais estética aqui, vamos fazer isso. E também pelo rigor matemático, como que a gente calcula o ângulo?
né? O ângulo é a tangente inversa de y sobre x. No caso, y é 12, é o 12 do j. X é 12, é o 12 do i. Né? 12 dividido por 12 dá 1 e a tangente inversa de 1 é 45. E por que que isso aqui também é intuitivo? X e y são os lados, né, de um triângulo. Vou até pegar um triângulo aqui, a gente consegue ver isso, né? X e y são os lados de um triângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo aqui com os dois lados iguais, né, isso quer dizer que o x e o y são iguais. Então a única combinação que permite isso é quando esse ângulo é 45 graus. Consequentemente, esse daqui também vai ser. Bom, visto isso, a gente pode escrever então esse vetor, essa soma, ou melhor, a resultante, né, na forma vetorial polar, que é 17 metros com arroba e o ângulo, né, 45 graus. E aí, se você quiser, você pode colocar a notação da direção do ângulo. Ok. Na letra C, ou melhor, na letra D, vamos ver se dá espaço aqui. Ele pede o seguinte, a soma na verdade, a soma de dois vetores unitários, né? Visto que um vetor dividido pelo seu módulo é unitário. E nós já temos mais ou menos essas contas ali em cima, né? Então, observem que A é 2i, o módulo de A é 2, B é 6j, o módulo de B é 6. Então, 2 com 2 dá 1, 6 com 6 dá 1. E aí nós temos o seguinte, esse vetor é I mais J, ou 1I mais 1J. Bom, o módulo dele, do mesmo modo que nós fizemos em cima, é a soma do... Aí, cuidado, né? O I está associado com uma componente aqui, 1, e o J também. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar 2, né? Depois, tirando a raiz, eu tenho raiz de 2. Então, o módulo de R é igual a raiz de 2. E aí a mesma coisa, né? Os ângulos são iguais. Então, a resposta associada aqui é raiz de 2 metros, ou se você quiser tirar a raiz, 1,40 e alguma coisa, arroba 45 graus. Então, esse é o nosso primeiro exercício. Bem tranquilo, bem fácil. Vamos ao segundo. O segundo corresponde ao 2.5, que também é fácil. E aí ele diz o seguinte: você tem um caminhão de reboque que aplica as forças F1 e F2 no para-choque do automóvel, onde F1 é horizontal, como nós estamos vendo aqui, F1 é horizontal, e F2 tem uma inclinação de 60 graus, né? Então, determina a intensidade de F2, que irá fornecer uma força resultante vertical, e a intensidade dessa resultante. Então, o que ele quer é que a soma dessas forças resulte em uma força vertical. Então, basicamente, nós vamos começar desenhando, né, essas forças, como de costume. Então, eu tenho aqui, vou fazer aqui do lado. Então, eu tenho F1 com 60 graus. E eu tenho aqui o F2, que é horizontal. Então, isso precisa resultar em uma força vertical. Observe que eu estou puxando, porque para resultar numa força vertical, eu vou precisar desse encontro aqui. Então, esse vetor azul. Então, aqui eu tenho F1, F2. O ângulo associado é 60 graus.
Eu tenho 60 graus. Aqui, obrigatoriamente, eu tenho 90 e aqui, por consequência, eu vou ter 30, né? E essa aqui é a força resultante. Que nós vemos, né, dessa imagem. A força 1, ela é ortogonal à força resultante. Então, isso é algo que precisa acontecer. De acordo com esse exercício aqui, eu tenho que F1 é igual a 1,8 kN. Se vocês olharem aqui no exemplo, eu tenho 400 libra-força, tá? Agora eu não vou usar esses valores dos exemplos aqui, mas em outros momentos nós vamos calcular em libras também e fazer as conversões necessárias. Bom, o que a gente quer descobrir é qual precisa ser a intensidade da força F2 para que a resultante seja vertical. E para isso a gente pode usar a lei dos senos, né? Nós conhecemos aqui dois ângulos, então dois ângulos um lado, lei dos senos, sem problema nenhum. Então a partir disso eu tenho que F2 está voltado para o seno de 90, ou melhor, está voltado para o ângulo de 90, né, que vai dar 1. E aí eu preciso usar agora um lado que eu conheça, né, que é o F1. F1 é 1,8 kN e ele está voltado para o ângulo de 30. Então, seno de 30 graus. Então, observem que aqui dá 1 e o seno de 30 é meio, né? 1 sobre 2. Então, sobe o 2. Isso aqui vai dar 3,6. Então, F2 é igual a 3,6 kN. E aí ele pergunta o que mais? Na verdade não pergunta mais nada, né? Ele quer saber só isso. Não é relevante para ele qual é a força vertical, mas nós podemos fazer também, né? Qual é a força vertical? Basicamente isso aqui é um triângulo retângulo. Então é só usar o teorema de Pitágoras, onde F2 é a hipotenusa, F1 e FR são os catetos. Então observem que eu posso escrever o seguinte: F2 ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais FR ao quadrado. Com isso eu consigo descobrir a força resultante através de F2 menos F1, cada um deles ao quadrado, tirando a raiz disso. Então a partir disso eu tenho que F2 é 3,6. Então eu tenho 3,6 ao quadrado menos 1,8 ao quadrado, que é o F1. E eu vou tirar a raiz quadrada disso aqui. Então com isso nós vamos obter 3,1176 kN. Depois vocês confiram esse cálculo, tá? Essa é uma forma, né, de fazer isso. Agora existe uma outra muito mais fácil, com um passo muito curto. FR é F2 seno de θ. No caso aqui, qual θ, né? Especificamente 60. Então seria 3,2 vezes raiz de 3 sobre 2. Ou melhor, 3,6, né, que é o F2, vezes raiz de 3 sobre 2. Bom, então com isso, resolvido este problema e acrescentando alguns detalhes ainda. Então vamos ao próximo. Esse daqui, na verdade ele não tem no livro. Eu peguei ele do outro livro. Né? Então ele corresponde ao 2.11 desse livro. E aí, bom, pelo menos eu não estou vendo ele aqui. Não tem. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: eu tenho esse bote, né, que está no ponto, ou melhor, essa boia que está no ponto B, né, está aqui o ponto B, e ela está localizada a 3 quilômetros ao sul
e 4, ou melhor, 3 quilômetros oeste e 4 sul. E depois eu tenho uma outra que está localizada aqui já de forma não regular, né? Ou melhor, na verdade ele colocou o ponto zero em relação a esse barquinho A, né? Então a boia em B está localizada 3 quilômetros leste e 4 norte. E depois ele tem uma outra, né, que está em C, que ela está localizada a 8 quilômetros em relação ao barco A. E em relação à boia, ele está localizado 4 quilômetros. E aí ele quer que determine a possível posição desses vetores em relação a esse bote, esse barco AC. Então ele quer o vetor AC. E aí coloque a sua resposta em representação polar, né? Esse foco da representação polar é nesse capítulo, né? Nesse subcapítulo. Vocês vão ver que no próximo nós vamos começar a usar uma representação cartesiana vetorial muito mais constante, que na verdade é mais fácil, tá? Mas é importante que não se esqueçam jamais desse primeiro aqui subcapítulo, porque em outras situações ele é um facilitador. Mas de um modo geral é mais fácil usar a outra representação. Enfim, o que nós vamos fazer? Né? A primeira coisa que nós vamos fazer, determinar algumas distâncias. Observem que eu tenho... Deixa eu pegar uma cópia dessa figura. Para desenhar sobre ela. Então, observem o seguinte. Eu tenho aqui um vetor RAB. E o que a gente quer descobrir é o vetor RAC. E eu tenho aqui as medidas do vetor RAC, eu tenho a medida, né? E eu também tenho a do vetor BC. Eu não tenho ainda do vetor AB, mas é muito fácil de descobrir. Por quê? Porque eu tenho um triângulo associado aqui, um triângulo 3, 4. Então a medida desse daqui é 5 quilômetros. Né? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Dá 25. Raiz de 25, 5. Então eu tenho esses dois. E aí a gente pode calcular esse ângulo associado aqui, o ângulo completo, né? Que vai ser basicamente θ igual a tangente inversa de 4 sobre 3. E isso vai dar 53,13 graus. Então nós temos agora este ângulo, mas não necessariamente nós vamos usar ele agora, né? Então deixa ele aqui de canto, mas é uma informação que nós já temos. Agora, um outro ângulo que nós precisamos descobrir, eu vou desenhar ele aqui de roxo. Eu vou chamar ele de... Até melhor antes disso, vamos escrever que esse aqui é θ. E agora esse roxo aqui eu vou chamar ele de alfa. Então, é o próximo ângulo que nós precisamos descobrir. Uma forma de descobrir isso é através da lei dos cossenos. Então, a gente pode aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo. Embora, na verdade, não vai ser nem esse ângulo que a gente vai descobrir. Eu vou desenhar um outro aqui. Eu vou chamar esse aqui de beta. Então, esse aqui que a gente vai descobrir agora. Então, vamos lá. Para descobrir beta, eu preciso de 3 informações. Né? Na verdade, na lei dos senos e do cosseno, nós sempre precisamos de 3 informações. 2 lados e um ângulo, 3 lados, no caso da lei dos cossenos, ou 2 lados e um ângulo. Então, essa é a regra geral. No caso aqui,
nós vamos usar o seguinte, nós vamos usar 3 lados para descobrir um ângulo. Então eu tenho 4, porque 4 está voltado para beta, tá? Então 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 8 vezes o cosseno do beta. Ou melhor, antes de fazer essa conta, o que nós podemos fazer? Passar o 5 e o 8 subtraindo. Então eu tenho aqui 4 ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 8 ao quadrado. Dividir isso por 2 vezes 5 vezes 8, negativo. E a partir disso aplicar o cosseno inverso. Então com isso eu tenho beta. Fazendo essa conta, nós temos 4 ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 8 ao quadrado. Então isso aí vai dar menos 73. E embaixo eu tenho 2 vezes 5 vezes 8, que dá 80. Negativo também, né? Então pede esse sinal negativo. E aí a partir disso, aplicando o cosseno inverso, isso vai dar 24,15. Então beta é 24,15. Qual é a utilidade disso? A partir desse beta, nós podemos subtrair do valor de θ para descobrir alfa, né? Então, o θ menos beta é alfa, né? Pelo desenho aqui do lado, ó, esse é beta, esse todo é θ, então θ menos beta vai me dar alfa. Então vamos escrever isso. θ menos beta é igual a alfa. Então θ é 53,13 menos 24,15, que vai dar 28,98, que é praticamente 29, né? Então vamos escrever 29. A gente não precisa de tamanho, grau de especificidade aí. A partir disso, o que nós podemos fazer? Ele pede aqui o vetor RAC. Observem que o vetor RAC, ele requer que nós façamos o cálculo obtendo as coordenadas. E essas coordenadas estão associadas com esse ângulo, né, através de cosseno e seno. Então, RAC é 8 vezes cosseno de 29 e mais 8 seno de 29 em J, né? E isso em quilômetros. Esse é o vetor, então, RAC. Agora, em relação a... É lógico que a gente pode fazer essa conta também, né? Então, 8 vezes o cosseno de 29 vai dar 6,99, praticamente 7, né? Então, eu vou colocar 7, porque é praticamente 7. E se a gente calcular o seno de 29, vai dar 3,878. Em J em quilômetros. Agora a representação polar, que é o que ele perguntou, é muito mais fácil, né? Ela já praticamente já foi dada. Eu vou escrever até de roxo aqui. A resposta, né, da representação polar, ela vai ser o próprio 8, que é o módulo. Lembrem-se que a representação polar leva em conta o módulo. E arroba o ângulo, que é 29 graus. Então, quer dizer, na representação polar a gente já obteve essa resposta aqui antes, né? A partir desse ponto nós obtemos a representação polar. Então, é
tranquilo ainda esse, né? Não tem nada muito extraordinário. Então vamos para o próximo. Esse problema aqui, ele está ou melhor, ele corresponde ao 2.6. Então tem aqui um braço AO, um braço AO de um robô é posicionado conforme mostrado nessa figura e determina o valor para o ângulo alfa do braço AB, de forma que a distância do ponto O até o B seja de 650. Então, representando aqui o que ele está falando. Ou melhor, deixa eu fazer um corte. Numa visualização até dentro dessa figura, para já facilitar, eu tenho esse ponto, ou melhor, eu tenho esse vetor aqui, que ele é o vetor OA. Eu tenho esse outro, que é o vetor OAB. E aí eu ainda tenho mais um, que essa é a pergunta, tá? Que é o vetor OB. Então, escrevendo isso aqui, ó. Esse aqui é o vetor OB. Esse aqui é o vetor AB. E esse vermelho, o OA. Observe que ele é OA porque ele vai de O para A. Ele poderia ser um vetor AO também, tá? Isso aí não é, no caso agora, relevante, mas é uma possibilidade. E esse vetor OB, ele está falando que vai ter 650 milímetros. E para isso acontecer, qual precisa ser o valor de alfa, né? O valor do ângulo. Então essa é a pergunta. Vocês vão perceber que é uma questão talvez um pouco mais de análise desses ângulos, né? Eu vou tentar pontilhar isso na figura, mas vamos ver se não vai ficar muito confuso. Eu tenho aqui eu estou fazendo essa divisão para a gente conseguir visualizar o seguinte. Só não lembro como é que põe pontilhado nisso. Aqui. Então, eu fiz essa divisão para nós tentarmos visualizar os ângulos. Então percebam o seguinte: o ângulo alfa, ele está aqui com essa horizontal, né? Então esse é o ângulo alfa. Eu preciso descobrir esse ângulo aqui para conseguir completar a minha figura. Mas antes, vamos complementar essa figura com mais uma divisão. Deixa eu colocar isso aqui laranja, acho que fica mais visual. Então percebam que eu fiz um eixo aqui, né? Nesse eixo nós vamos ter alguns ângulos. Então eu tenho esse ângulo aqui, esse outro aqui, e eu tenho mais um aqui, ó. Então esses são os ângulos que eu tenho. Observem que esse ângulo de 60, se eu jogasse ele, se eu prolongasse essa figura, né, esse vetor OA,
e jogasse esse ângulo de 60 aqui, ele seria oposto pelo vértice com este outro ângulo roxo. Então esse roxo aqui é 60. Né? Qual a utilidade de saber isso? Porque aí a gente descobre que esse vermelho é 30. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele para outro lugar. Então, o vermelho vai ser 30. Não vai ficar muito visual isso aqui, né? Eu vou desenhar essa figura de novo. Bom, aí redesenhando então essa figura aqui, fiz ela aqui embaixo, vou colocar algumas informações nela, né? O vetor roxo precisa ter 650 milímetros, o azul 300, né, na verdade, e o vermelho 400. Não está em escala, tá? A função dessa figura aqui, na verdade, é a gente visualizar os ângulos. Então, observem o seguinte, esse ângulo azul aqui de baixo, ele é 60 graus. Por quê? Ele, basicamente, é esse ângulo que foi dado aqui, ó. Então, ele é 60. Se ele é 60, esse pequeno aqui é 30, né? Dentro desse triângulo que eu desenhei. Então, aqui eu vou desenhar de azul um ângulo de 30. Mas existe um outro ângulo aqui externo, né? Que seria também 60. Então, esse daqui também é 60. Por lógica, esse é 90, né? A gente está vendo aqui os dois eixos. E aí nos resta descobrir esse ângulo alfa, que é a pergunta. Mas por que eu fiz esse desenho todo? Essa construção toda é necessária para perceber que 120 graus já estão dados. Então, me falta descobrir esse pedacinho que é o alfa. A partir disso, uma opção é usar a lei dos cossenos de novo, né? Por quê? Porque com ela eu posso fazer a mesma construção que eu fiz aqui em cima, né? Essa daqui. Então, aqui eu descobri, ó, o ângulo a partir da lei dos cossenos. E aí eu vou fazer isso de novo. É uma boa opção e uma rápida opção. Qual é o ângulo voltado para o alfa? Ou melhor, qual é o lado? É o lado 650. Então, 650 ao quadrado vai ser igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado menos 2 vezes 300 vezes 400 vezes o cosseno de. A gente pode chamar aqui de cosseno de beta. É uma opção. Considerando que beta... eu vou colocar aqui do lado, ó. Considerando que beta é igual a alfa mais 120 graus. Então, esse é o meu beta. Então, aí de novo, eu vou fazer toda aquela construção, mas dessa vez eu vou fazer esse cálculo já direto aqui, porque senão ele vai dar números muito grandes. Então, ó, 650 ao quadrado menos 300 ao quadrado, menos 400 ao quadrado também. Isso aí vai dar 172.500. E isso vai ser dividido por 2 vezes 300 vezes 400. Então, temos aqui que cosseno de beta é igual a menos 0,71875. Então, para descobrir o ângulo beta, nós temos o cosseno inverso de menos 0,71875. Então, fazendo essa conta, nós vamos obter aproximadamente 44. Vou colocar assim, aproximadamente 44. É interessante, né, fazer a análise desse ângulo que nós conseguimos obter aqui. E essa é uma análise muito perigosa, tá?
porque muitos de vocês provavelmente colocariam diretamente esse ângulo e iriam embora. Esse ângulo, ele é uma leitura onde, do sentido anti-horário, eu estou analisando esse ângulo. E ele não é o ângulo que eu quero, tá? Cuidado. Para fazer a análise do ângulo que foi obtido aqui, na verdade, nós precisamos fazer o seguinte: 180 menos esse 44. Então, 180 menos o 44, isso vai dar 136. Então, este é o beta, 136. Né? Muitas vezes isso vai ocorrer, mas aí nós precisamos fazer uma leitura sensata desse ângulo, né? Porque observem o seguinte: isso tudo aqui é o ângulo. Você já sabe que tem 90 mais 30 que é 120. Como que beta, que é 120 mais alfa, pode ser menor do que 120? Né? Sabendo que o ângulo vai crescer. Isso aqui é uma soma, não existe a possibilidade dele ser negativo. Como que isso pode ser 44? Não pode. Tá? Isso não faz sentido. Então, essa leitura, basicamente, é a leitura desse ângulo aqui. Né? Esse é 44. Ou melhor, prolongando essa reta, esse pedaço vai ser 44. Então, vocês precisam fazer essa parte analítica para interpretar. A partir disso, descobrimos quem é alfa. Né? Por quê? Beta menos 120, como está escrito ali, né? É alfa. Então, beta é 136 menos 120 vai dar 16. Então, a alfa é 16 graus. Então, esse é o ângulo procurado. Quer dizer, não é uma questão tão trivial dessa vez, porque requer uma análise matemática mais aprofundada. Tá? Esse é o cuidado aqui. 2.13 corresponde ao 2.7. E basicamente a pergunta é: adicione os três vetores mostrados para formar um vetor resultante R e informe o seu resultado na representação vetorial polar. Então, ele classificou como médio, mas não é médio, é fácil. Né? Na verdade, é extremamente fácil. Então, o que eu vou fazer aqui é resolver só a letra A. Então, a letra A corresponde aos vermelhos, né? Eles estão em libras aqui, basicamente, mas vamos fazer ele em libras. Vamos resolver ele em libras. Então, a primeira tarefa que nós temos, escolher a soma. Eu vou colocar todos para vocês perceberem uma coisa. Então, eu tenho aqui um vetor aqui que é o de 80 libras. Eu tenho um outro que é o de 60. E eu tenho mais um que é o de... eu vou fazer ele menorzinho. Que é o de 40 libras. E a partir disso eu preciso somar todo mundo. E vai dar esse vetor resultante aqui. Que eu vou colocar de roxo. Então, eu tenho aqui 80. Aqui 60. E aqui 40. E esse é o meu resultante. Do 40, nós temos que aqui faz 45 graus. Mas o que é mais relevante é a primeira soma, tá? Se você colocar o 40 com 80, você está fazendo um cálculo um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque aqui eu já tenho um triângulo, retângulo. Então é só fazer essa soma, ó, que é esse laranja. Então essa é a primeira coisa que a gente vai fazer.
Então eu vou chamar esse laranja de FR1. Então, ó, o FR1, né, ao quadrado, eu nem vou pôr o símbolo de vetor porque ele já está em intensidade, tá? Então, FR1 ao quadrado é 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Então, com isso, a gente vai descobrir a intensidade do primeiro. E isso vai dar 100. 100 libras. A partir disso, a gente consegue também calcular o ângulo associado aqui, né, que eu vou chamar de θ esse ângulo. Então, o ângulo θ, deixa eu diminuir ele. Esse ângulo θ vai ser tangente inversa de 80, que é y, menos dividido por 60, que é x. Isso aí vai dar 8 sobre 6, que vai dar 36,87 graus. Bom, feita a primeira parte. E aí, resta fazer agora a segunda, onde na segunda nós temos dois lados e aparentemente nenhum ângulo, né? Mas esse pedacinho aqui, ó, que eu tinha desenhado com 45, ó, eles são opostos pelo vértice, então isso aqui é θ também. Então eu consigo somar, né, esses dois. E aí eu tenho que θ mais 45 graus, onde θ é 36,87. Ou melhor, eu troquei aqui, né? 60 sobre 80. Então isso aqui não é esse valor. Talvez não seja, né? Eu vou até recalcular aqui. 60 de 6 dividido por 8. 36,87. Tá, então isso aqui tá ok. Então, esse valor mais 45, isso vai dar 81,87. Então, esse é o ângulo associado lá em cima, né? A partir disso, nós vamos fazer a soma, né, para descobrir qual é o vetor R. E para isso, a gente pode usar a lei dos senos, mas a gente só sabe um lado, né? Então talvez não seja ideal. A lei dos cossenos aplica bem aqui, porque R está voltado direto para o único ângulo que a gente conhece. Então a lei dos senos. Então R ao quadrado é igual ao FR1, que a gente descobriu que é 100, mais 40 ao quadrado, menos 2 vezes 100 vezes 40, vezes o cosseno de 45 mais θ, que é 81,87 graus. Então, fazendo essa conta, o que nós obtemos? 100 ao quadrado mais 40 ao quadrado, menos 2 vezes 100 vezes 40 vezes o cosseno de 81,87. E isso vai dar 100, depois de tirar a raiz, tá? Cuidado. Então isso aqui vai dar 102,31 em libra, né? Porque isso era o que nós estávamos fazendo. Não respondemos a pergunta, tá? Porque na verdade ele não pede só o vetor R, ele pede na representação polar. Então, para a representação polar, falta descobrir esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa. Aí sim dá para usar a lei dos senos, né? 40 está voltado para o alfa, e isso precisa ser igual. Eu não posso usar o FR1, tá? Porque aqui eu vou escrever beta, eu não usei, então beta. Eu não sei qual é esse ângulo ali de cima.
Então não posso usar o FR1, eu preciso usar o próprio R, que é 102,31. Então dividido pelo seno de 81,87. Ok, aí o que nós vamos obter aqui? Alfa é igual ao seno inverso de 40 vezes o seno de 81,87 e dividido por 102,31, né? Só para conferir, ó, joguei o seno de alfa para cá, 40 vezes o seno de 81,83, desci o 102 e tirei o seno inverso do seno de alfa e aí obtenho alfa. Então isso aí vai dar seno inverso de 40 vezes seno de 81,87, isso tudo dividido por 102,31. E aí eu vou obter para alfa 22,77 graus. Observem que o ângulo que eu estou procurando é maior, é esse aqui, é alfa mais θ. Então, alfa mais θ, vamos colocar que ele é um gama, ele vai ser igual a 22,77 mais θ. Cadê θ? A θ está aqui, 36,87. Isso vai dar 59,64 graus. E agora nós podemos escrever na tal representação polar, que é 102,31 libras com 59,64 graus. Então, essa realmente é a resposta procurada. Bom, já resolvemos alguns. 1, 2, 3, 4, 5 só. Vamos prosseguir. Se ficar muito grande, eu vou cortar essa aula. Mas vamos lá. Esse daqui já é um do meio. Então ele é o 2.8. Uma embarcação é rebocada por um canal estreito aplicando forças em 3 cordas presas à proa, como nós vemos. Determina a intensidade e a orientação θ da força F, de forma que a força resultante esteja na direção da linha A e a intensidade de F seja a menor possível. Então, o que está sendo perguntado é qual o valor de F e qual o valor de alfa, sendo que θ e F estão relacionados, né? De modo que F precisa ser o menor possível e a resultante disso tudo precisa estar na linha de A. Então, quando eu somar todos eles, a sua resultante precisa ocorrer na linha de A. Por quê? O barco não pode sair dessa direção, né? Basicamente essa é a ideia. E aí, nós precisamos somar tudo isso. Primeiro passo, somar o que nós sabemos, né? Que é 2 e 3. Então, a única coisa que tem de informação clara a princípio é 2 e 3. Observem que 2 e 3 fazem 90 graus, então é só aplicar a lei do Teorema de Pitágoras, né? Não tem nada muito misterioso por aí. Mas nós podemos representar isso. Então, 2 está aqui. E 3 está aqui. Logicamente, 3 vai ser maior do que 2, né? Então, a sua resultante, ela não será horizontal, certo? Então, aqui que nós temos primeiro 2 e 3 em quilonewtons. E aqui um ângulo, que é o ângulo de 90, né? Porque 30 mais 60
dá 90. Quando eu desloco esse vetor para cá, não fez diferença nenhuma nisso, né? Então, a partir disso, a gente tem a nossa primeira força resultante, que eu vou chamar de FR1. FR1 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que nos dá um FR1 de 4 mais 9, que dá 13 raiz de 13. Então, esse é o nosso primeiro vetor associado. Podemos calcular o seu ângulo também, né? Já que isso vai ser útil em algum momento. Então, se a gente chamar isso aqui de alfa e isso aqui de beta, a gente consegue calcular cada um desses ângulos, né? Uma forma de calcular isso pode ser através da lei dos senos, né? Uma opção. E a outra é através do arco tangente relacionado, né? Através disso também a gente pode obter esse valor. Então, dividindo 2 por 3. Então, bom, qualquer opção será útil para nós. O que nós podemos fazer então para começar? Vamos redesenhar agora essas forças, sabendo que eu tenho aqui esse F, né, vermelho. Eu preciso ter uma resultante agora horizontal, tá? Essa resultante, ela precisa ser horizontal, vou fazer ela de roxo. E eu vou ter mais uma força que vai ser somada à minha primeira resultante, né? Então, essa aqui é a minha FR1, essa daqui é o F, e essa daqui é a força resultante, vou colocar 2, que é a força resultante que a gente quer saber. Esse ângulo daqui, nós não sabemos, né? Que ele chama ele de θ. Então, vamos manter essa nomenclatura. A FR1 a gente já descobriu que é raiz de 13. E esse F nós não sabemos o valor dele. Mas é intuitiva essa descoberta também, né? E aqui nós temos um ângulo que não é o alfa, né? Na verdade, esse aqui é um outro ângulo qualquer. Eu vou chamar ele de delta. Só para relembrar algumas relações antes de prosseguir. Nós temos aqui e aqui algumas relações que nós já vimos, né? Então, observem que aqui eu tenho um ângulo de 60 graus que é dado na figura. Como eu fiz um triângulo retângulo, aqui vai ser 90. Então, o que sobrou para cá é 30. A utilidade disso aqui, que talvez não tenha sido visualizada ainda, é o seguinte. Eu tenho aqui mais alguns ângulos, né, para descobrir. Então, observem que agora eu tenho aqui embaixo o alfa, né, aquele beta, esses dois aqui eu já chamei de alfa, de θ, lambda, então. Alfa mais lambda precisa dar 60, né? A partir dessas descobertas ali eu consigo definir isso. Então, se a gente aplicar a lei dos senos aqui, nós temos o seguinte.
3, ou melhor, 3 não. 2 está voltado para o alfa. Então, 2 dividido por seno de alfa, que é igual ao FR1 dividido pelo seno de 90. Então, seno de 90 é 1. E aí nós temos... vou fazer aqui embaixo. Alfa igual ao seno inverso de 2 dividido por raiz de 13. Então, isso vai dar um ângulo de 33,69 graus. Esse mesmo ângulo, ele vai poder ser associado ali com o lambda, né? Então, 30 mais 33,69 menos 90 vai dar lambda, né? Então, com isso, a gente tem que esse ângulozinho aqui, na verdade, eu chamei ele de delta aqui, né? Não precisava nem ter mudado a nomenclatura. Mas, enfim, esse ângulozinho delta, então, vai ser isso. Essa soma menos 90, que é 26,3, né? No caso aqui, talvez não vai ter muita necessidade de fazer toda essa conta de ângulo, mas, enfim, poderia ser relevante para alguma coisa. Uma delas é calcular FR2, né? A partir desse ângulo, eu vou conseguir calcular FR2. E aí, fazendo esse cálculo, a partir agora desse triângulo, né? O que nós temos? F, eu não sei, né, na verdade. Então, eu vou usar FR1, que eu sei. FR1 está voltado para o θ, então seno de θ, que é uma das coisas que nós queremos descobrir. E outra que é o F dividido pelo seno de θ. Ok. Como nós queremos descobrir o F, eu vou deixar esse F isolado. Na verdade, aqui tem um que está errado, né? F é seno de delta. Então, FR1 dividido pelo seno de θ vezes o seno de delta. Onde esse delta, ele possui já um valor, né? E esse valor é esse aqui de cima, que a gente descobriu, 26,3. Mas agora é um pouco irrelevante, porque a gente vai fazer uma análise matemática, que é o seguinte. A pergunta inicial foi: qual o valor de F e qual é o ângulo θ, de modo que esse ângulo forneça o menor F possível. E aí vamos pensar, eu acho que a gente já fez isso aqui atrás. Não esse exercício, mas essa análise aqui, ó, né? Se o ângulo for 0, eu não posso dividir por 0. Se o ângulo for 45, eu vou dividir por um número fracionário que vai aumentar. Se o ângulo for 1, ou melhor, se ele for menor do que 90 e maior do que 0, eu vou estar nessa situação fracionária. Então, o que me resta é o ângulo de 90 graus. Então, o único ângulo que me dá um valor aceitável aqui é quando θ é igual a 90 graus. E nesse caso, seno de θ é 1. Com isso, a gente consegue descobrir F. Então, F vai ser raiz de 13, que é o FR1, vezes o seno de delta, onde delta é 26,3 graus. E essa conta vai dar raiz de 13 vezes seno de 26,3. Então isso aqui vai dar 2,4. Ou melhor, isso vai dar 1,59. 1,6. Então 1,6 quilonewtons. Isso, quilonewtons. Bom, então essa é a resposta. O ângulo que eu estou procurando é 90 graus. E o valor dessa força, a menor força possível é 1,6. Agora observe o seguinte. Essa daqui
Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui em cima. Essa é a resolução do livro. E muito diferente de tudo isso que eu fiz, né? É uma solução geométrica. Então, observem o seguinte. Esse aqui é o 2, né? Daqui de cima. Esse 2. Esse aqui é o 3. Esse 3. Então, método ponta-cauda. Então, ponta de um, cauda do outro. E esse aqui são os possíveis Fs, né? Esse F aqui que a gente não sabe o ângulo. Então, ó, esse é um F, esse é outro F, esse é outro F. E aí eu vou desenhar alguns vetores para vocês observarem. Ó. Isso aqui é o vetor soma. Então, ó, se o F for esse primeiro, eu vou ter um vetor soma grande. Se ele for esse, eu diminuo. Se for esse aqui, eu também diminuo. Se for esse, ele vai ficar no tamanho intermediário. Mas isso não importa. Por quê? A pergunta não era qual é o menor F. A pergunta é... Ou melhor, a pergunta não era qual é a menor resultante, mas qual é o menor F. E qual é o menor F desses aqui? Ó? Observem que esse aqui é maior do que esse, que é menor do que esses dois. Conforme eu vou mudando o ângulo, eu vou diminuindo o tamanho. Ó. Então, o ângulo de 90 é o que fornece o menor vetor, a menor intensidade. Então, de forma geométrica, a gente acha qual é o ângulo. E aí, para descobrir qual é o vetor F, a gente já sabe que ele está só em I, né? Então, fica mais fácil, porque agora é só fazer essa conta seguinte, ó. A componente em J, ou melhor, está só em J, ele está só vertical. A componente em J de 2 vai ser... Isso aqui vai ser o F, né? Então, eu tenho 2 vezes seno de 30 em J, né? Ou melhor, tudo vai ser em J. Então, 2 vezes seno de 30 menos 3 vezes o cosseno de 30, né? É uma opção. Porque observem que aqui eu tenho 30. Então, cosseno de 30 é essa vertical daqui, né? Então, é uma opção fazer isso menos o cosseno de 30. Ok? Então, isso tudo aqui em J. E aí, o que nós vamos obter disso é menos 1,6 em J quilonewtons. Mas observem o seguinte, esse vetor está para cima, né? Então positivo, esse está para baixo, é negativo, mas este aqui não vai estar para baixo, tá? Senão ele vai descer mais, ele está para cima. Então, isso aqui é o que falta para eliminar a componente vertical. Então, na verdade, esse valor não vai ser negativo, ele vai ser positivo. Então, o meu F aqui, ele precisa ser positivo, tá? Porque eu fiz a conta como, né? Essa componente vertical, ela é positiva, porque aponta para cima. E essa é negativa, porque aponta para baixo. Então, a subtração das duas vai me dar um valor negativo, logicamente, que é o quê? É a sobra. Então, o valor que ele deu é a sobra aqui, esse pedaço do vetor. Mas o que eu vou obter é o contrário, porque é um balanço, né? Esse joga para baixo e esse joga para cima de volta. Bom, eu vou parar por aqui, porque, na verdade, eu já cansei. Então, não sei se eu consigo raciocinar para terminar. Mas faltam esses 3 só para terminar o capítulo. Bom, dos que eu escolhi, né? Tem mais. Então, eu vou fazer mais uma parte para terminar isso.